Vivemos um dos momentos mais difíceis de nossa história. O povo está sendo mantido na ignorância e sustentado por um esquema que alimenta com migalhas a miséria gerada por essa mesma ignorância. A tirania mudou sua face. Já não encontramos os tiranos do passado que, com brutalidade, aniquilavam as cabeças pensantes, cortando o pescoço. Os tiranos de hoje saqueiam a pátria e degolam as cabeças de outra forma. A tirania se mostra pela corrupção que impera em todos os níveis. Encontramos mais viva do que nunca as palavras do imperador romano Vespasiano, que na construção do grande Coliseu disse: "Dai pão e circo para o povo." Esse grande circo acontece todos os dias diante de nossos olhos, especialmente sob a influência da televisão, que dá ao povo essa fartura de pão e de circo. Quando pensamos que a fartura acaba, surgem mais opções. Agora, vemos a pátria sendo saqueada para a construção de monumentais estádios de futebol, atualmente chamados de arenas, nos moldes do que era o Coliseu, uma arena. Enquanto isso, os hospitais estão falidos, arruinados, caindo aos pedaços. Brasileiros morrem nas filas e nos corredores desses hospitais. Há outros filhos da pátria que morrem pelas mãos de bandidos violentos, que tudo leva a crer, manejados por partidos políticos, e se sentem impunes diante de um Estado inoperante, ineficiente e absolutamente corrompido. Saúde não existe. Educação não há. Segurança, muito menos. Porém, a construção dos circos continua. Caríssimo telespectador, Direito e Justiça em Foco faz uma reflexão sobre a lógica. É a parte da filosofia que estuda as leis do pensamento e as regras que devem observar na exposição da verdade. É a ciência que, estudando as leis, conduz ao raciocínio encadeado para a ligação das ideias e coerência entre os princípios e as conclusões. É, pois, o método do raciocínio que, levado aos fatos, relembra que as premissas obrigatórias de todas as nossas ações são constituídas pelo que é bom, justo e belo, como útil e agradável. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o jornalista Jorge Serrão. É uma grande dádiva para nós recebermos esta grande personalidade que vai conversar comigo e com vocês também, caríssimos telespectadores. Quem é Jorge Serrão? É jornalista, radialista e professor de comunicação e marketing. Tem 26 anos de vivência no mercado da mídia. Desde 2005, é editor-chefe do Alerta Total, um blog diário de política, economia e assuntos estratégicos, onde pratica o modelo de jornalismo inteligente e estratégico. É professor dos cursos de comunicação da Uniban Brasil. É consultor em gestão e assuntos estratégicos nas áreas de comunicação e marketing. Foi diretor da Rádio Carioca e âncora e editor-chefe nas rádios Globo, Tupi e Bandeirantes, Rio de Janeiro. Na área de pesquisa, desenvolve estudos e reflexões sobre as questões do poder, em suas amplas esferas, além de reflexões sobre comunicação, jornalismo e assuntos estratégicos.
Este é o currículo de Jorge Serrão. É óbvio que nós apenas resumimos, mas é muito mais. Mas vocês vão conhecê-lo agora que eu vou apresentar. Jorge Serrão, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, prazer ótimo estar aqui com você, nesse programa que discute cidadania em horário nobre. Raro. Prazer. E necessário. Prazer é nosso. Eu estou muito contente hoje, porque nós vamos levar ao telespectador, ao brasileiro e também à cidadania do Brasil, não é, um programa que eu tenho certeza absoluta que vai ser glorioso. Porque nós temos que falar as coisas que acontecem. As coisas que acontecem são verdadeiras, não falsa verdade. Aqui nós só colocamos em discussão fatos verdadeiros. Eu tenho certeza absoluta que você vem trazer alguns deles e isto vai beneficiar o telespectador, a sociedade brasileira. Vai ser um prazer. Muito bem. Jorge Serrão, me diga uma coisa. Eu tenho aqui algumas perguntas a fazer a você. Mas antes eu gostaria de colocar um vídeo para você analisar e depois, então, você comentar com a sua franqueza e com a sua verdade, que é aquilo que nós queremos. Por gentileza, assista. Meu nome é Carlos Jorge, eu sou cubano, brasileiro por naturalização, moro aqui em Brasília há 12 anos e fui convidado hoje para falar sobre o programa Mais Médicos. Neste momento creo que já não há muito para falar do programa, depois da apresentação do senhor ministro, das palavras do abogado e das palavras do deputado Caiado, meu aporte seria muito pouco. Só quero fazer várias objeções. Primeiro, o ministro falou em sua fala inicial da democracia em Cuba. Senhor ministro, em Cuba não temos uma democracia, temos uma ditadura. Segundo lugar... Presidente, eu peço o respeito do plenário, principalmente a um convidado. Por favor, presidente, peço aqui. Pessoas podem não concordar, mas respeite. O ministro não falou que não há democracia ou que há em Cuba. O ministro não tocou nisso. Sim, falou. O ministro falou. A palavra, por favor, a palavra do convidado está garantida, por favor. Então, segundo lugar, os médicos cubanos que vêm aqui não vêm a fazer pós-graduação. Não vêm a estudar, são todos formados, pós-graduados, especialistas, com mestrados e doutorados. São ótimos médicos, mis colegas cubanos. E eu tenho que falar isso. Eu não estou contra em nenhum momento do programa Mais Médicos. É muito bom. Brasil precisa. E por que precisa? Porque um descuido total das autoridades do país com a saúde deste povo brasileiro. E agora, de uma maneira emergente, tiraram o programa Mais Médicos, que estava preparado há mais de um ano, porque estes cubanos estavam preparando em Cuba para vir a Brasil há mais de um ano, dando classes de português e preparação sobre o SUS. Não é coisa nova para os cubanos. E outra coisa, ele fala que os cubanos não precisam ter um vínculo empregatício aqui, porque tem um vínculo empregatício em Cuba. Senhores, você sabe quantas horas trabalha um médico cubano por semana? Entre 60 e 70 horas. E sabe quanto gana por mês? Entre 60 e 70 reais. É uma vergonha que médicos ganhem isso. Por isso, quando vêm para aqui, eles vêm muito felizes, porque aqui vão a ganhar 200, 300 dólares e o resto vai embolsar o patrão. O explorador. Quem é o patrão? Quem é o explorador? É o governo cubano. São os hermanos Castro, a ditadura cubana que explora eles, em convênio com o governo da senhora Dilma, que está apoiando que a vida de estos médicos sea en esas condiciones. ¿Por qué ellos no vienen como los otros? ¿Por qué estos médicos no ganan su salario integralmente? ¿Por qué no tienen derecho a entrar y salir cuando quieran? ¿Por qué no pueden pedir asilo político? Porque es un contubenio entre el gobierno de Brasil y el gobierno de Cuba. Señores,
Basta de dictadura, la última dictadura que queda en América. Basta de apoyar el gobierno de Castro. Basta, quien apoya al gobierno de Castro ensucia sus manos de sangre, tanto el PT como todos vocês. Lembren que estos cubanos no vienen aquí por solidaridades. Sí, son muy solidarios, pero tienen que venir para ganar R$4 e poder ajudar a sua família. Muito obrigado. Então, caríssimo Jorge Serrão, você assistiu o vídeo. O que você pode comentar a respeito? Olha, esse vídeo aí é dose para mamute, censuradíssimo, né? Censuradíssimo. A nossa mídia tradicional ignorou a presença desse vídeo que está no YouTube, para quem quiser procurar e assistir. O depoimento desse médico falou uma verdade muito objetiva e clara sobre a situação grave do Brasil hoje. O governo brasileiro está cometendo um crime de lesa pátria de apoiar uma ditadura transnacional de esquerda, que é Cuba. Cuba é isso. Cuba é uma grande propaganda, para enganar bobo, de propagação dos movimentos esquerdistas na América Latina, onde não há a menor viabilidade de se implantar aquele modelo burro do comunismo, como a gente está vendo na Argentina e na Venezuela, dois países que estão em total desastre econômico. Muito bem, exatamente agora, você sabe, o nome desse cubano, ele é médico, é um excelente médico, e um homem que, afinal de contas, demonstrou um caráter excepcional. O nome dele é Carlos Rafael, não é? E ele veio e disse aquilo que nós não tínhamos conhecimento. Então eu aproveitei e coloquei aqui no programa Direito e Justiça em Foco, porque esse é o nosso objetivo, para ouvir o seu comentário, a sua manifestação também. E ele foi o primeiro a denunciar esse verdadeiro atentado aos direitos humanos. A gente precisava chamar a ministra Maria do Rosário para socorrer esses pobres médicos cubanos que estão sendo vítimas, estão tendo seu direito humano violado, ganhando menos no Brasil, um negócio esquisito, tem uma empresa que intermedia o que o governo brasileiro paga para eles, vai uma grana que vai para essa empresa repassa o dinheiro lá para Cuba e certamente tem um tal de um drawback. Se você não sabe o que é drawback é o dinheiro que volta, parecido com o tal do mensalão, que todo mundo fala, mas ninguém explica direito como funciona. Bem colocado. Bem, agora eu vou continuar fazendo umas perguntas a você, claro, e você já tocou na Argentina e na Venezuela e outros países que inspiram a sua gestão em modelos socialistas ou comunistas, mergulham em graves crises. O Brasil corre o mesmo risco? O Brasil corre, não, o Brasil já é um país. O grande problema do Brasil é que o Brasil é um país que não é capitalista. Eu costumo brincar, até criamos um termo para definir bem o Brasil, que é o capimunismo. Eu sei. É uma mistura de capitalismo que não funciona com o comunismo que trabalha errado. Então o Brasil consegue ter uma presença estatal muito forte na economia e interferindo diretamente na vida dos cidadãos. Hoje, qualquer brasileiro que queira produzir está pagando, no mínimo, uma carga tributária absurda de 40%. 40% que você ganha ou que você se esforça para ganhar, você entrega para o sócio indevido, que é o governo. E não tem contrapartida por isso, que é o que é mais grave. Nós, formados em Direito, não é? Estudamos Karl Marx naquela época, não é? E conhecemos a filosofia do mestre comunista. Não é? Eu pergunto a você, foi bem difundida na Europa, mas eu pergunto a você, nós estamos correndo o risco de sermos alvo de um comunismo ou oportunismo? Olha, eu insisto que nós vamos ter aqui o aprimoramento disso que eu chamo de capimunismo, que é a esculhambação do comunismo, né? Porque você não consegue, aqui no Brasil, primeiro, a gente absorve ideias estrangeiras sem estudá-las aprofundadamente. Sem infraestrutura, né? Sem entender essa ideia direito, sem estudá-la direito. Aqui o modismo acadêmico faz isso. Então aqui a gente adota ideias do Karl Marx, do Antônio Gramsci, do Vladimir Ilyich Lenin, sem entender quem são esses caras. E fica seguindo, faz um discursinho de esquerda que é muito bonito,
mas que na prática ele é um cinismo puro, né? É algo totalmente inaplicável à realidade. E quando você tenta jogar isso para a realidade política e econômica, nossa, aí o mundo vem abaixo. Muito bem. E quais são as principais ameaças institucionais ao Brasil? Olha, hoje, seriamente, a gente pode falar e tem que denunciar isso. Desde que a República foi proclamada no Brasil em 1889, posso dizer, isso já tem historiadores concordando com esse argumento, nós vivemos um Estado autoritário de direito. Parece que é democrático, mas ele é democrático só na conversa fiada. Você tem leis que carecem de legitimidade. Porque a legitimidade, você como um operador do direito sabe muito bem, só é legítimo aquilo que atenda ao interesse público e que siga um padrão lógico da lei, que atenda a uma racionalidade mínima para atender as pessoas, ao princípio da legalidade e ao princípio do interesse público. Se não cumprir esse requisito, não é legal. E nós temos várias leis ilegítimas sendo implantadas no Brasil a todo momento. Essas leis, elas vêm a público da noite para o dia. Da noite para o dia. Um processo legislativo atabalhoado, que a gente hoje sabe que o mundo, como é que o mundo opera? Como é que o mundo opera? Hoje o mundo é comandado por uma pequena elite, que nós chamamos de oligarquia financeira transnacional. Se você for fazer uma conta hoje, 50 empresas controlam quase todas as 143 mil transnacionais que existem no mundo. Dessas 50 empresas, 48 são instituições financeiras. Então, esses são os donos do mundo, esses que mandam no Brasil e no destino do Brasil. A eleição desse ano vai ser decidida pela vontade desses grandes comandantes do capital. Então, esses que comandam o capital, como você bem diz, eles estão contentes com aquilo que está acontecendo no Brasil ou não? Essa tese é a que eu venho defendendo. Esses chamados controladores do mundo não estão conseguindo um resultado tão positivo quanto eles gostariam no Brasil. Por quê? Aqui o nosso governo, os nossos últimos governos, têm abusado da incompetência, da má gestão e da corrupção. Isso está atrapalhando negócios transnacionais. Veja, qual é o país hoje mais capitalista do mundo? É a China. É o país que mais cresce, é o país que cria bases de infraestrutura para se tornar de fato uma superpotência. O Brasil, que tem todo o potencial para isso, fica sempre naquela conversa fiada. Seremos o país do futuro. Uma hora chegaremos lá. E não chega nunca. Por quê? A gente aqui não tem um projeto de nação. A gente aqui sequer consegue aplicar o princípio federalista, né, de dar autonomia aos estados. Você depende totalmente de uma união hipertrofiada, que não funciona, que é ineficiente. E com uma legislação, você conhece bem, mais de 181 mil normas legais em vigor, quem é o desembargador, o operador do direito que consegue trabalhar numa bagunça dessa? Não consegue. Não tem como. Não, eu sempre digo... E aí joga a culpa na justiça. É lento, não funciona, o juiz é ruim. Morosidade. Morosidade, claro, com uma possibilidade infinita de recursos, você não chega a conclusão nenhuma nos tribunais. Eu sempre digo que o Poder Judiciário não tem capacidade e legitimidade para legislar. O Poder Judiciário aplica as leis que são produzidas no Congresso Nacional, ou seja, o Legislativo. Então, o Legislativo produz as leis e nós somos obrigados a cumpri-las. Não é verdade? É verdade. Porque se agora uma lei que apareceu agora, anticorrupção, não é? Uma lei totalmente às avessas. Totalmente. Eu procurei atentamente alguma norma dentro desta lei que me desse a intenção, pelo menos, não é? De dizer, bom, aqui está o Estado está tomando cuidado no tocante à corrupção dos políticos. Não achei. Não está. Só para empresários. Só. Como se fosse o empresário o grande corrupto. Não, eles até são os corruptores. Os corruptores. Mas nesse capimunismo a que a gente se referiu, esse capimunismo é uma aliança entre alguns empresários de ponta e políticos que estão tendo a hegemonia do poder. Então, esses caras é que estão ganhando dinheiro hoje no Brasil.
Muito bem. Eu pergunto a você, há algum respaldo, ou seja, há alguma esperança e que tudo isto mude agora, principalmente agora com a Copa do Mundo? Porque a Copa do Mundo, ela vem de uma forma bastante boa no tocante aos interesses externos, não é verdade? Esse vai ser, tenho certeza, um grande negócio para a FIFA. Não será um negócio tão bom quanto eles esperavam que fosse. Né? Eles apostavam que o Brasil teria a competência de fazer um negócio que lhes daria muito mais dinheiro. O Brasil foi mal. Nós vamos ter uma Copa totalmente capenga, com problemas, com altas deficiências de organização. Mas ela vai sair, sempre sai. Vai sair. E há até o risco do Brasil ser campeão. Há esse risco. Oxalá, né? Há um interesse político muito grande para que isso aconteça. Né? A gente, como torcedor de futebol, gostaria muito disso. Como torcedor político, costumo brincar, não sei se tanto, mas a coisa pode ir por aí. Agora, um ponto que a gente tem que lembrar muito, a ajuda de uma torcida hoje que a gente precisa muito, é a torcida do judiciário. O poder judiciário hoje tem um papel muito importante no Brasil de unir forças para que a gente aplique a lei com o máximo de justiça, com o máximo de legitimidade e que dê respostas um pouco mais rápidas a essa onda de corrupção que está destruindo o nosso país. Eu vou dar uma resposta agora diante da sua colocação. O judiciário está cumprindo o seu dever. Haja vista as decisões, as últimas decisões, no tocante, inclusive, ao aumento do IPTU. Isso. Você deve ter percebido isso. Não, e uma coisa que é legal da gente lembrar, isso nem sempre é noticiado na mídia, há movimentos, há juízes hoje aqui em São Paulo, fazendo trabalhos voluntários de esclarecimento ao público sobre questões de defesa do consumidor, cidadania. Claro. E esse trabalho está tornando o cidadão mais consciente, mais preparado até para quando ele recorre à justiça, recorrer de maneira bem objetiva, não fazer processos que mal formulados que acabam dando em nada. Óbvio. Né? Muito bem, eu agora vou fazer uma pergunta a você, por isso que eu chamei, diante da sua colocação, eu chamei a Copa e agora eu pergunto a você o seguinte: corremos risco de atentados à liberdade de imprensa e expressão, como na Venezuela? Eu digo genericamente, inclusive até você pode incluir a Copa na sua resposta. Eu digo concretamente, nós já somos ameaçados diretamente. Hoje, o que faz algo ser publicado ou não na grande imprensa brasileira? Interesses econômicos e políticos. Então, quando o poder da grana dita o que vai ser publicado ou veiculado, isso já é uma forma abjeta de censura. Nós não temos, a maioria dos jornalistas da grande imprensa não tem liberdade para expressar o que eles pensam. Seja o seu pensamento de esquerda, seja o seu pensamento conservador, nós aqui no Brasil estamos sufocados por um modelo econômico burro de mídia. Só que graças a Deus hoje tem a internet. Graças a Deus hoje temos a revolução dos smartphones. Né? Qualquer um hoje tem um smartphone e essa difusão de informações alternativas pela internet está fazendo muita diferença. O seu programa hoje pode ser assistido, é assistível na internet. É verdade. Depende do sistema normal de audiência da televisão. A qualquer hora, quem quiser acessar, vai lá no YouTube e vê aquilo ali e participa desse debate, aprende alguma coisa num programa que quer discutir coisa séria. Muito bem, mas me diga uma coisa, mas você, por exemplo, você é um jornalista de ponta, eu o considero dessa forma. E não só você, como outros também, que vêm a público e falam a verdade. Você não é intimidado, você não foi procurado por alguém para calar a sua boca? Eles sempre tentam fazer isso, vêm com ameaças, mas se você ficar acreditando em ameaça e com medo da ameaça, você não faz nada, né? Até costumo brincar, tem uma frase, né? Dizem que Jesus Cristo teria dito, né, que quem tem medo não merece viver. O pessoal, mas você tem certeza que Jesus disse?
Olha, eu não tenho não, mas ele deveria ter dito. Não, Jesus, a filosofia é implacada por Totalmente Jesus, paz, tranquilidade. E se a gente tivesse esses valores aqui no Brasil, É verdade. mais cristalizados, as coisas seriam muito mais fáceis. E os ensinamentos dele, Nossa. caminhando e ensinando as pessoas. Não é? Tanto é que o colocam até como peripatético. Outro dia saiu na mídia que Jesus era um peripatético. Aí todo mundo ficou assim, como? Jesus peripatético? Mas só que não tinha o conhecimento da palavra peripatético. Quer dizer, aquele que ensina caminhando. Exatamente. Não é verdade? Então, veja, Jesus é a pessoa. Ele é o exemplo. Ele é o caminho concreto que você pode seguir Perfeitamente. como referência de humanidade. É. Porque a gente perde muito a humanidade. A gente faz muita análise de política e economia esquecendo da humanidade. E não dá para fazer isso. A gente tem que reaprender a calibrar nossas análises, entendendo que nós estamos lidando com o ser humano. E o ser humano é passível de falhas. É verdade. Bem, Joás Serrão, faça então uma análise da conjuntura política, econômica, militar e psicossocial no Brasil. Eu sei que eu estou te pedindo uma correspondência bastante longa, mas você pode falar quanto tempo você quiser. Aliás, você aqui é o dono do programa. Ok. Você fala o que quiser, da maneira como quiser, e sem censura. Tá bom. Então vamos tentar fazer o resumo dessa ópera. Vamos começar pela questão Você quer que eu chame soberania. primeiro um intervalo e no segundo bloco você aborda esse assunto? Pode Não é ser, melhor? Depois do intervalo a gente O volta. que você acha? Pode ser. Tá bom? Ok. Com a sua autorização. Aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu faço a mesma pergunta do bloco anterior. Faça uma análise da conjuntura política, econômica, militar e psicossocial do Brasil. Jorge, por favor. Vamos lá, fácil. Vamos lá. Fácil. Vamos iniciar pela questão da soberania. Todo país só é soberano se tiver três coisas: poderio econômico, independência política e poderio militar. O Brasil tem duas coisas, mas não tem poderio militar. Hoje, depois de 1964, criou-se o estigma de avacalhar com os militares. E os sucessivos governos, desde a Nova República, desde 1985, têm feito desinvestimentos, desprestígio e ataque gratuito às Forças Armadas. Isso aí é um desserviço ao Brasil. Sem Força Armada, o Brasil é um país que vai para o buraco. Então, do ponto de vista militar, nós estamos muito mal e podemos ficar ainda piores. Do ponto de vista psicossocial, hoje nós somos atacados duramente por essa onda pseudo-comunista, por esse novo pensamento gramicista, né? Que vem da obra do italiano Antonio Gramsci, que os brasileiros muito cinicamente adaptaram, que é uma maneira de conquistar o poder, conquistar a hegemonia, gradualmente, levemente, fazendo incursões ideológicas na escola, destruindo os valores familiares, para reimplantar uma nova modalidade de pensamento político, que é esse capimunismo, na verdade, que eles estão querendo fazer aqui. Porque de ideologia esses caras não têm nada. Os caras fazem um papo furado ideológico, que atende a grandes interesses econômicos, mas na verdade o que eles querem é o Das Kapital, como diria lá. Eles querem a grana, gente. Negócio de ideologia é papo furado, é para enganar bobo. É papo de torcida organizada esse negócio de ideologia no Brasil. Cada um pode ter a sua, igual pode ter seu time de futebol, mas não leva a nada. Do ponto de vista econômico, nós estamos numa tragédia. A economia brasileira não cresce. É o tal do PIBinho. O PIBinho. Porque não dá para crescer a economia brasileira. Nós não temos condição de crescer porque o país não assentou as bases econômicas do crescimento real, do verdadeiro desenvolvimento. Não tem um projeto. Vai crescer para quê? Para onde? Não sabe. Então, o que se fizer nesse modelo que está aí, um modelo totalmente dependente, Brasil continua sendo aquela rica colônia de exploração mantida artificialmente da miséria pelos poderes que mandam na gente há 500 anos, há mais de 500 anos.
Não muda. E pior, o brasileiro não entende e não consegue mudar isso. E do ponto de vista político, sai de baixo. Tentativa de implantação, de consolidação do modelo autoritário no Brasil. Que eu repito, já somos uma república autoritária, um Estado de direito autoritário, tá? Com enganações, com uma Constituição que não está funcionando, que não atende mais à realidade, que não foi feita, na verdade, para funcionar, ela foi feita para atender esses interesses transnacionais que dominam a gente. Então está na hora de mudar radicalmente o Brasil. Mas mudar de verdade, com seriedade, com pé no chão e com um projeto nacional. O Brasil é o único país no mundo que tem condição de liderar o planeta, porque aqui é o único lugar que se produz comida. Você pode ter tudo no mundo, todo mundo tem que comer. Tem que comer, tem razão. Só que a nossa comida, hoje, as grandes transnacionais estão tomando conta dessa área da alimentação. Então, daqui a pouco o Brasil não vai ter nem soberania na produção de comida. Há exemplo do que não tem no álcool. O álcool, que seria o nosso combustível independente, tomaram da gente, já não temos mais nada disso. Então, tem que mudar o modelo. E quando chegarem na água, como é que vamos fazer? Ah, porque nós temos um manancial de água no Brasil, né? Nós e o Paraguai, um grande manancial, mas o Brasil é o maior de todos, porque o Brasil tem 2 aquíferos, tem o aquífero Guarani lá embaixo, junto com o Paraguai, e a gente tem outro aquífero ali na região Nordeste, Amazônia, que é poderoso também. Então o Brasil é o único com essas condições, mas não tira proveito disso. É rico, mas se comporta como um pobre idiota. Esse é o problema. Mas há condições, por exemplo, de o povo abrir os olhos para tudo isso que você está falando e reverter essa situação? Olha, está mudando. A gente hoje já está aqui num programa de televisão podendo falar esses absurdos que nós estamos falando aqui. Isso aí vai para uma internet, vai para uma rede social e vai ter difusão, ganha repercussão. Então está mudando o modelo. Antes você não podia dizer nada porque você não tinha sequer canais de expressão para apontar as ideias. Hoje a gente tem, mas a gente tem que bater muito para mudar essas ideias. O nosso modelo educacional está todo centrado naquilo que a gente começou falando, no tal do gramicismo. Ou seja, o modelo educacional brasileiro, ele é preparado para formar idiotas. A nossa mídia, ela trabalha no processo de midiotização, formando idiotas. Então aqui podíamos estar num domingo, num programa, fazendo um programa, me desculpem, de sacanagem, e não, nós estamos aqui falando das sacanagens, criticando-as para que elas não aconteçam. Então é uma diferença muito grande, né, entre um BBB da vida e um programa como esse, que nós estamos fazendo aqui para discutir assunto sério. Muito bem, você falou em gramicismo, mas eu quero fazer uma observação, que talvez o telespectador não saiba, mas é bom saber. Na Itália, o estudo, a educação é de graça. Isso. As escolas são de graça. A saúde é de graça. Não tem plano de saúde pago pelo contribuinte, não. Na Itália é de graça. Então, por que não adotar esse exemplo? Não é verdade? Esse exemplo ou outro exemplo. Eu acho que em economia a gente tem que ser muito dinâmico. Eu sou um defensor da liberalização econômica. Eu acho que a gente tem que, no Brasil, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reinventar o papel desse Estado. Então eu não sei se tudo poderia ser igual na Itália, de graça, mas a gente poderia criar mecanismos públicos de financiamento. Por exemplo, na hora que você desonera o pai, a família do imposto, ela tem dinheiro para pagar o serviço privado de saúde. Então você criou uma contrapartida. Se você quer botar mais imposto, aí o Estado, já que ele está cobrando imposto, ele tem a obrigação de atender. É só esse o problema. Aqui a gente criou um modelo estatal forte que não atende às necessidades da população. Que é o sistema de educação e de saúde tem um desperdício assustador. Desafio qualquer um aqui. Me diz quanto custa um hospital, quanto custa uma escola. Ninguém diz. Quanto custa um aluno, quanto custa um paciente. Ninguém diz, ninguém tem coragem de dizer isso. A gente precisa de transparência para isso. E aí você vê lá, agora eu estava passando na rua, vi lá uma obra de hospital, 164 milhões de caquerada, eu olhei para a obra assim, falei, pô, será que essa obra vale realmente 164 milhões? Ou quantos mensalões estão envolvidos nessa obra?
Essa é a questão. Não temos transparência. Esse Estado aqui faz o que quer com o dinheiro e bate recorde de arrecadação. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo bateu já 300 bilhões de arrecadação de imposto. É verdade. É só imposto, só tomam dinheiro da gente e não dão contrapartida. O que é isso? Então eu queria até melhorar um pouquinho essa gratuidade, porque gratuidade aqui no Brasil tem um outro sentido. Não, o seu sentido foi correto, é isso. Não, mas eu quero dizer, o retorno para a sociedade. Desoneração de custo. Desoneração de custo. Retorno social. Então, escola de graça e saúde de graça. É uma proposta. Por que vocês não melhoram, vocês que estão aí no poder, meu Deus do céu? Quem sabe a gente até simpatiza com os atos que vocês, paralelos que vocês até estão empregando. Desonera o imposto. Olha, em vez de você pagar propina para a empreiteira, desonera ela do imposto para ela investir na infraestrutura. Aí ela não precisa roubar, não precisa dar propina para ninguém e a obra acontece. E ela ganha muita grana depois com a obra. Gente, por que a gente não consegue desenvolver esse raciocínio aqui? Por que tudo aqui tem que ser na roubalheira e na safadeza? É esse modelo que a gente tem que mudar, é isso que a gente tem que discutir mas você falou e falar com sinceridade. Você falou em 500 anos. 500 anos, é assim. O nosso modelo de colonização foi muito ruim. O Império ainda pensou em mudar alguma coisa, mas esse Império, quando pensou em mudar alguma coisa, o poder transnacional falou, vou acabar com o Império do Brasil e vou acabar com o Império da Rússia. Aqui no Brasil eles implantaram um Estado autoritário de direito. Lá na Rússia eles implantaram a esculhambação do comunismo. Lá ainda foi pior. Eu até vou colocar aqui como um exemplo, vou pensar um exemplo da nossa história. Um exemplo claro que hoje, no Rio de Janeiro, você que está no Rio de Janeiro, você passa todo dia, ida e volta pelo túnel Rebouças. Quem construiu o túnel, quem idealizou o túnel Rebouças? Nada mais, nada menos que um negro, André Rebouças. O de ida e o de volta, Antônio Rebouças. Por acaso fazem alguma homenagem para esses que morreram no passado? Eu digo morreram porque morreram mesmo, não é? Mesmo. São enterrados no imaginário popular. Ninguém fica sabendo Por que não fazem justiça a esses dois monstros, não é, sagrados do Brasil? Porque são pessoas que nós devemos nos curvar. Sabe o que está faltando aqui, se você tocou bem, Laércio? A gente tem que retomar essa coisa do bom exemplo. Aqui a gente só fala das coisas erradas. A gente tem que tentar mostrar o bom exemplo. Aqueles que fizeram grandes coisas pelo Brasil, que tiveram grandes ideias, que conseguiram implantar ou que não conseguiram. Claro. Independentemente da ideologia que os caras tenham. Você tem gente aqui que se diz de direita, que teve grandes ideias. Você tem gente de esquerda que teve grandes ideias também. Parar com esse besterol de disputa ideológica e pensar concretamente um projeto para melhorar o Brasil. E, repetindo, não é melhorar o Brasil, é melhorar a condição de vida do ser humano brasileiro. Parar de dar esmola. Hoje, a gente tem essa terrível chaga do Bolsa Família. Isso aí está incutindo no brasileiro o espírito da vagabundagem. É o mau exemplo. O cara ganha sem trabalhar. É verdade. E vou citar Karl Marx. Posso? Só para avacalhar essa esquerda ignorante. Um grande filósofo, hein? O Karl Marx dizia, a história do homem é a história do seu trabalho. Então vocês de esquerda estão avacalhando o Karl Marx quando implantam a Bolsa Vagabundagem. Não estão respeitando o grande filósofo. Não estão entendendo o princípio marxista que escreveu lá o Capital. Então, a história do homem é a história do seu trabalho, gente. Copia isso do Marx. Muitas coisas ele falou com propriedade e correção. A gente não pode ter preconceito em relação a isso. Agora, os caras vão e avacalham a essência do pensamento do Marx com a questão do trabalho. País que não tem trabalho, que não valoriza o trabalho, que não valoriza o ser humano, como é o caso do Brasil, não vai a lugar nenhum. Vai ser engolido pela China. O mundo vai ser engolido pela China. E o que me preocupa é que o chinês tem claramente um projeto totalitário para comandar o mundo. E da maneira como a coisa está indo, o desenvolvimento econômico dele está sendo muito rápido. O Brasil fez um plano agora para desenvolvimento de energia solar, só para dar um exemplo pontual. Então, daqui em 2030, o Brasil vai alcançar uma tal meta que foi determinada. Essa meta que o Brasil está dizendo que vai alcançar em 2030,
a China já alcançou no ano passado. Poxa vida. Então a gente é a vanguarda do atraso e tem que parar com isso. Bem, muito bem. A prosa aqui está ótima, viu, Jorge Serrão? Eu fico encantado porque você é uma sumidade. E, diante disto, você já tocou no assunto, mas eu vou querer saber de você o que eu vou perguntar. O movimento civil militar de 1964, que uns definem como uma revolução democrática, outros como uma contra-revolução e muitos como uma ditadura, completa 50 anos agora, dia 31 de março deste ano 2014. Quais lições podemos tirar daquele momento histórico que não há mais nenhum respaldo no sentido de homenagem? Eu vou falar da lição positiva. Naquele momento, os militares acharam que era a hora de tomar o poder para ocupar a bagunça que estava sendo dominada pela implantação de uma república sindical comunista. Tá, foram bem intencionados, só que a implantação desse modelo foi feita de maneira atabalhoada. Foi feita sem conhecer qual era o verdadeiro inimigo do Brasil. O verdadeiro inimigo do Brasil sempre foi e é e deve ser a oligarquia financeira transnacional. E o regime militar, civil-militar pós-64, ele seguiu exatamente a cartilha dessa oligarquia e levou o Brasil para o buraco. Isso tem que ser dito. E a condução política deles acabou abrindo espaço para o nascimento dessa demagogia esquerdista que estamos vendo hoje no Brasil. E que fez o quê? Criou os nossos monstrinhos que nós estamos sendo obrigados a engolir hoje. PT, Companhia Limitada, Base Aliada. Mas alguns deles foram expurgados em 31 de março de 1964. Sim, foram e voltaram depois com a anistia de 1979. E hoje são os vencedores da história. Hoje eles avacalham os militares que tentaram implantar aquele modelo em 64 e erraram. Lamentavelmente, erraram. Erraram porque... Foi um erro de estratégia, talvez? Erro de estratégia e erro de não entender o inimigo, com certeza isso. O Castelo Branco claramente tinha um projeto democrático. É verdade. Ele tinha a ideia de que aquela intervenção seria pontual para volta do chamado poder civil. Voltaríamos a uma normalidade política. Aí é a questão do poder. Quando se assume o poder, um grupo dos militares que estava influenciado por essa oligarquia financeira transnacional resolveu, não, vamos fechar o regime aqui. E não fechou só aqui, fechou no Brasil e na América Latina toda. É igualzinho. Verdade. E criando a dicotomia com o comunismo, que é a grande mentira. Esse papo de comunismo, volto a dizer, ideologia é torcida de time de futebol. Cada um pode ter o seu, mas essa discussão não leva a nada. Muito bem. E me diga uma coisa, qual é a maior virtude e o maior defeito institucional do Brasil? Olha, a maior virtude é ser um país generoso, criativo, um povo aberto a ideias. E o nosso maior defeito, a gente não faz um projeto nacional. Não pensa um projeto para o país. Não pensa um projeto para implantar o federalismo, para dar independência, autonomia real aos estados, para ter um governo da União, realmente governo de união. Não isso que a gente tem aí, que é um esquema autoritário que manda nos estados, controla o dinheiro e não dá contrapartida social que a sociedade precisa. Não há o retorno. Paga caríssimo por ela. Não há o retorno, né? Não há retorno. Muito bem. Me diga uma coisa agora, vamos para outubro do corrente ano. Qual o cenário eleitoral para este ano? O cenário provável é: essa oligarquia financeira transnacional que manda no Brasil não tem interesse na continuação desse governo do PT com PMDB e aliados. Então, muito provavelmente, podemos ter uma vitória da oposição nessa eleição. O que não quer dizer que essa eleição que vai ganhar promoverá alguma mudança que a gente precisa no Brasil. Esse é o dado dramático. A gente pode tirar o PT do poder, mas quem entrar está arriscado a não fazer coisa alguma para resolver o Brasil. Esse é o nosso drama, esse é o nosso perigo concreto. Muito bem. Nós somos religiosos, não é? Gostamos do Papa
Esse Papa é fenomenal. Eu queria saber o que você acha sobre o Papa Francisco no tocante ter renovado o seu passaporte como um cidadão comum. Inclusive, isso está no seu blog, não é? Isso. Muito Esse bem. Papa argentino é fantástico, né? É fantástico. Tem até a piada, né? Se Deus pode ser brasileiro, o Papa também pode ser argentino. Isso. E esse Papa argentino, ele está fazendo uma renovação da igreja, fazendo aquele modelo da igreja católica retornar às suas bases iniciais. Porque esse Papa vem do grupo que tem o poder mais forte na igreja católica, que é a Companhia de Jesus, os jesuítas. A Companhia de Jesus, da qual o Papa faz parte, foi quem iniciou o processo de globalização em 1500, começando lá com as grandes navegações. Exato. Eles é que partiram para conhecer o novo mundo. Então, essa igreja que tem pecados com a Santa Inquisição, que tem hoje os problemas graves de denúncias de pedofilia que afetaram essa igreja, ela hoje passa por profundas transformações. E a gente espera que ela consiga retomar os valores originais do Jesus Cristo. Que se conseguirem fazer isso, já fizeram um grande negócio. Muito bem. O descobrimento do Brasil, a origem dele está nos templários. Não é? Isso. Os templários já sabiam lá de longa data, lá atrás, não é? Que existia a terra, mas não que seria Cruz, de Santa Cruz. Mas já sabiam, e os templários vieram através de Pedro Álvares Cabral, dirigido por Pedro Álvares Cabral, com a cruz de Santo André, Isso. nas caravelas, na verdade. Isso. Eles vieram no sentido de descobrir, já sabiam que iam descobrir o Brasil. Aliás, já estava descoberto lá. Né? Isso já era uma carta que já estava manifestada do conhecimento geral dos templários. E agora, para fechar a conversa, o Cabral descobriu o Brasil, a gente agora tem que redescobrir essa bagaça, porque senão a gente vai acabar mal. Não Muito vamos bem. chegar em lugar nenhum. E agora eu peço a você o seguinte, lamentavelmente, eu tenho muitas perguntas a fazer, muitas, mas ficará por uma próxima ocasião. Uma hora a gente volta. E eu quero que você agora apresente as suas considerações finais. Bom, é isso. Que o povo brasileiro esse ano tenha a cabeça no lugar na hora de votar. Não se deixe levar pela demagogia, pelo desejo fácil, pelos esquemas marqueteiros para tomar sua decisão de voto. E até quem tiver coragem e achar que não tem que votar, não vai votar. Porque o voto é um direito. Infelizmente, no Brasil, ele é colocado como uma obrigação. E essa obrigação é que ajuda a eleger tanto corrupto, tanto imbecil e tanto idiota que está aí governando. E nesse particular não é tão democrático assim. Não, aí não. Muito bem. Isso. Querido amigo Jorge Serra, excelente jornalista. Eu aqui o coloco numa posição bastante avantajada, porque você é um homem inteligente, um homem culto e um homem que consegue, não é, falar simples e falar a verdade da maneira como você falou e expôs aqui para os nossos queridos telespectadores. Eu fico muito agradecido por você ter vindo ao programa. Você enobreceu e deu uma grandiosidade ao programa Direito e Justiça em Foco. Eu espero que você também tenha a oportunidade de voltar para nós continuarmos a conversar nesse aspecto, tá bom? Com certeza, eu sou fã desse trabalho que você faz no campo obrigado. da justiça. É fundamental num desembargador ter coragem de fazer o que você faz. Muito obrigado. Você é muito gentil. Eu agradeço muito.